Hoje vamos falar sobre mitos do fitness e temos connosco o nosso querido personal trainer, Fábio Guerreiro. Olá, Fábio, Olá, boa tarde. olá Bem Lídia, disposto? olá a todos, tudo bem? Tudo bem. Estás entusiasmado com este tema que trazemos hoje aqui, Fábio? Sim, parece-me um tema bastante pertinente, tendo em conta que se houve, lá está, é aquilo que nós temos dito, a internet é muito boa, mas também tem muita informação que às vezes não é Que é assim tão desinformação, no boa. fundo, Vá. não é? Exatamente, tem o que é bom e o que não é tão bom. E nós às vezes depois acabamos por ser influenciados e pronto, às vezes não é da forma mais correta e então é muito bom nós estarmos a fazer este tipo de live porque vamos também passar algum valor a quem está do outro lado e também passar-lhes o nosso conhecimento. Sim, eu acho que, e já trabalho há alguns anos na área da nutrição, acho que nunca houve tanta desinformação, tão fácil acesso como há hoje. Nós vemos centenas de bloggers que não têm, alguns têm conhecimento, outros nem tanto, que não têm muito conhecimento sobre o assunto. E atenção que eu não estou só a falar de quem é formado na área, porque há pessoas que não são formadas na área do desporto ou na área da nutrição e que têm excelentes conhecimentos e que partilham ideias muito interessantes. Quando eu digo que não são formadas, digo que não são personal trainers, não são nutricionistas, mas que são pessoas realmente com um conhecimento bastante adequado. Mas, na sua grande maioria, são pessoas que acabam por falar de modas, por falar daquilo que ouvem, daquilo que leem em revistas ou em blogs ou através de influencers, que realmente não correspondem à realidade e acabam por induzir em erro, porque infelizmente muitas delas têm muitas pessoas, milhares de pessoas que as seguem, acabam por influenciar os seguidores e muitas vezes não é que sejam hábitos maus, muitas vezes são, e é informação errada, outras vezes são contextos completamente descontextualizados. Portanto, acabam por pegar numa determinada informação que é válida na situação dessa pessoa, estou a falar dos influencers, claramente, e acabam por influenciar outras pessoas a fazer o mesmo. E essas pessoas, claro, não têm o mesmo objetivo. Nós até partilhámos aqui, Fábio, foi na sexta-feira, o nosso dia alimentar. E nós percebemos claramente que é diferente o meu do teu e daquelas pessoas que estão a perder peso com os nossos programas, mas realmente porque há objetivos aqui diferentes. E é esta mensagem que é muito importante passar lá para casa também, que muitas vezes aquilo que lemos na internet pode estar correto para um determinado objetivo, pode não estar correto e pode não se aplicar ao nosso caso. E acho que é importante aqui hoje falarmos de alguns mitos, que são aqueles mais berrantes, que vêm a ser defendidos associados à perda de peso e à área do fitness, que é uma área bastante perigosa neste meio, em relação aos mitos, e acho que hoje vamos aqui prestar um bom esclarecimento. Concordas comigo, Fábio? Sabes que a nível de treino, aquilo que eu continuo a ver, às vezes nem é tanto aquilo que se vê na internet, porque eu acho que as pessoas acabam por não procurar muita coisa a nível de treino, de alimentação, aí concordo perfeitamente contigo, pronto, isso aí sim. A nível de treino acaba por não ser tão grave, vá, digamos assim, mas aquilo que eu vejo muito ainda é tipo aqueles rumores, aquelas coisas antigas que ainda se dizia anteriormente, como por exemplo, eu para perder massa gorda tenho que ir correr. Já lá vamos. Não entres já nos mitos que vais falar, não é esse já o objetivo. Estamos aqui a fazer uma pequena introdução ao tema, já lá vamos com mais detalhe. Mas sim, Fábio, eu concordo contigo. Há realmente muitas práticas antigas, mas também associadas à nutrição. Mas o treino realmente acho que carece aí um bocadinho mais de atualização. Há muitas práticas antigas e mitos, que agora são mitos, que há uns anos atrás fariam sentido, e realmente parece que há aí uma série de profissionais também que não se atualizou e que continua a trabalhar de uma forma antiga. E depois também há pessoas que, em algum momento da vida delas, ouviram um determinado conselho e continuam a assumir o válido hoje, sendo que a ciência, seja ela de que ramo for, vai sempre evoluindo. E aqui a verdade, na área da nutrição e no desporto, aquilo que é verdade hoje pode não ser amanhã e o que era verdade ontem já não é verdade hoje. Portanto, é preciso entender estas ciências como ciências que são mutáveis num curto espaço de tempo e que estão em grande crescimento e em grande evolução neste momento. E realmente concordo contigo quando dizes que vês por aí muita gente a aplicar métodos e fórmulas antigas, porque realmente continua-se a verificar e continua a acontecer e até há pessoas com algum nome no mercado a trabalhar ainda de forma um bocadinho antiquada, digamos assim. Pronto, acho que já temos aí muitas pessoas do outro lado, estou a ver muita gente a entrar e a dar-nos as boas tardes. Vamos, se calhar, então começar. Fábio, queres falar dos teus mitos primeiro?
Ok, então olha, aquilo que eu vos trouxe hoje foi, pronto, alguns mitos, alguns deles até estão interligados. Por exemplo, dois deles, eu primeiro vou falar sobre, eu para perder massa gorda tenho que ir correr. Há muita gente que ainda acredita que é desta maneira, ou que é a forma mais eficaz para perder massa gorda é ir correr, ou o treino cardio, só por si. Vou falar também, que é a segunda parte depois, um bocadinho associado a isto, que é que ainda se ouve bastante. Eu tenho que transformar aquilo que eu preciso, ou aquilo que eu tenho, é que transformar a massa gorda em músculo. Pronto, acho que isto é uma coisa que ainda se ouve muito, é eu tenho que transformar a minha massa gorda em músculo. Pronto, é uma coisa super simples de explicar, mas ainda se ouve bastante e isto às vezes pode induzir um bocadinho em erro. E o terceiro tem a ver com o facto de eu transpirar mais ou menos em relação ao treino. Também há muita gente que treina de forma desconfortável muitas vezes, porque veste 2 e 3 camisolas, porque pensa que por transpirar mais que o treino é mais eficaz, ou que por estar a perder, ou por transpirar mais está a perder ou está a eliminar gordura. Pronto, associam muito essa perda de líquidos, ou o facto de transpirarem com a perda de massa gorda. Então pronto, acabam por estar um bocadinho interligados estes temas, e vou falar um bocadinho, são os 3 pontos que eu trouxe para falarmos hoje. Ótimo. Realmente são assuntos muito pertinentes. Eu acho que ainda há muita gente, isto a julgar pelos e-mails que recebemos e pelas publicações que às vezes vejo, ainda há muita gente, mesmo que está dentro dos nossos programas, que ainda acha que correr é a melhor forma de queimar gordura, que é a melhor forma de emagrecer. E, na verdade, a ciência hoje em dia vem contrapor aqui um bocadinho estas práticas antigas, que eram práticas antigas, de facto, que se têm vindo ainda a manter na mente e no dia-a-dia de muitos dos nossos seguidores. Pronto, Fábio, podes começar, eu depois falarei dos meus a seguir, se calhar já que estás aí lançado e com vontade de explicar esses mitos de uma forma clara e mais científica, à luz daquilo que a ciência hoje em dia defende, podes avançar. Ok, olha, eu vou utilizar uma linguagem super simples, está bem? Eu não quero estar aqui com, não quero também utilizar expressões que quem está do outro lado não entenda, tá? E quem está do outro lado eu quero que perceba isto, tá bem? Eu vou explicar as coisas de uma forma simples e que todos vocês consigam perceber, tá bem? Porque o mais importante é que vocês consigam entender a mensagem e não estar a assistir ao live ou dizer uma data de palavras que vocês não entendem, tá bem? Conteúdos científicos, e que depois vocês não me entendam. Portanto, eu vou utilizar palavras simples e que vocês consigam perceber bem o que é que eu quero dizer e que entendam a eficácia do que é o que é, ou do que é realmente bom para vocês. Então, assim, aqui a questão do eu tenho que correr para perder massa gorda. Pronto, eu vou acabar por ligar um bocadinho logo ao outro tema, está bem? Vou começar a falar disto e depois passo para outro tema. Basicamente, quando vocês vão correr, é um exercício maioritariamente aeróbico, ou seja, é um exercício de cardio. Pronto, vocês de certeza que já ouviram esta palavra milhões de vezes, cardio. Pronto. Então, assim, quando vocês vão fazer a vossa corrida, vocês de facto gastam energia, ok? No entanto, a capacidade desse treino para aumentar massa muscular é muito pequena, então vocês atingem um consumo energético grande, ou seja, vocês gastam muita energia enquanto estão a fazer esse tipo de exercício, está bem? Mas quando vocês param, ou seja, esse consumo de energia cai, tá? Não se mantém ou não baixa e mantém durante mais tempo, está bem? Então, porquê que isso não é a forma mais ou mais aconselhada ou mais eficaz para perder massa gorda? Porque existe o treino de força, ou como vocês conhecem, exercícios de tonificação. Vocês já ouviram falar, nós utilizamos esta expressão, exercícios de tonificação, no treino, por exemplo, do Fit Gym. E porquê que o treino ou os exercícios de tonificação acabam por ser mais eficazes? Porque vocês aumentam também o consumo de energia, tá? Mas como vocês criam micro lesões nos vossos músculos, e deixem-me dizer-vos isto, vocês quando treinam, tá bem? Principalmente exercícios de tonificação, flexões, agachamentos, vocês criam algumas micro lesões nos vossos músculos que depois têm que ser recuperadas quando vocês estiverem a descansar. Isto vai fazer com que vocês aumentem mais a massa muscular, porque o corpo criou uma microlesão, tá? Que depois, num processo de descanso, vai ter que ser recuperada. E isto vai fazer com que o vosso metabolismo se mantenha mais alto. Ou seja, para tentar explicar isto de uma forma, agora para juntar as duas coisas, treino de corrida.
Vocês têm o consumo energético, está bem? E quando vocês param, ele cai. Exercício ou treino de tonificação barra força. Vocês têm metabolismo aumentado ou consumo energético, tá? E quando vocês param, ele cai menos e mantém durante mais tempo, tá? Ou seja, se nós formos analisar destas duas maneiras, né, aquilo que nos interessa mais é consumo energético durante mais tempo. Então, dá para perceber bem, Lídia, dá para perceber, né? Então eu prefiro exercícios... Sim. Sim, Fábio, mas há aqui uma questão que eu tenho de te colocar. Relativamente a estes dois tipos de treino, normalmente com o treino do Fit Gym, aquilo que nós pretendemos é realmente aumentar a massa magra. E este aumento da massa magra vai promover um aumento do metabolismo, porque a massa magra precisa de energia para se manter ativa, para se manter viva, não é um tecido amorfo como a massa gorda. E realmente promove o aumento da taxa metabólica, acelera o metabolismo, este tipo de treino, também por aumentar a massa magra ao longo do tempo. Enquanto que no treino de corrida, por exemplo, aquilo que se tem vindo a verificar é que realmente o treino de corrida, contrariamente àquilo que nós podemos pensar, induz uma perda de tecido muscular. E, portanto, não havendo crescimento muscular, não pode haver um acelerar do metabolismo, ou seja, pode ser um consumo energético no momento, mas realmente a longo prazo não nos vai trazer vantagens, até porque a tendência na perda de peso, se não houver um crescimento muscular, será o aparecimento também de um corpo flácido. Portanto, além de não acelerar o metabolismo como nós pretendemos, também acaba por surgir aqui a flacidez, que é tão desagradável esteticamente e que não agrada de todo a quem está a tentar construir um novo estilo de vida e um novo corpo. Basicamente, pronto, eu não queria falar mal, digamos assim, eu não queria dizer... Não, nós estamos a falar mal, nós estamos a constatar factos que estão descritos na literatura científica. Mas é verdade, isto vai, a longo prazo, isso vai acontecer. Isto que a Lídia acabou de dizer vai acontecer, está bem? Portanto, é assim, para vos explicar, okay, mais eficaz do que corrida para a perda de massa gorda é o treino de tonificação, está bem? Pronto. Passando para o tema seguinte, já expliquei porquê. Se tiverem alguma questão, também podem fazer. Depois, eu preciso transformar massa gorda em massa muscular. Tá? A Lídia acabou por... Lídia, tu agora aí sem muitas coisas, pegaste aí em 3 coisas que já vão para este tema. Então, pronto, muito bem como a Lídia disse, tá bem? Existem 2 tipos de tecido no nosso corpo, células. Digamos assim, nós temos os adipócitos, que são células de gordura, onde são armazenadas a massa gorda, está bem? E depois temos as fibras musculares. Isto são 2 tipos de tecido completamente diferentes, está bem? Enquanto as células de gordura são tecido amorfo, como esta expressão a Lídia acabou de utilizar, elas não precisam de qualquer tipo de energia para se manterem vivas. Ou seja, elas estão no nosso corpo, são depósitos, tá, de energia que podem ser utilizados futuramente, mas eles, se conseguirem manter o mais tempo possível, isso vai acontecer. E depois temos as fibras musculares, que é tecido vivo. E porquê é que é tecido vivo? Porque se vocês não continuarem a treinar para manter os músculos estimulados, ou seja, deixem-me tentar explicar isto de uma forma mais simples possível. Imaginem, vocês fazem o vosso primeiro treino, okay? E o vosso corpo recebe esse estímulo. O que é que acontece? Vocês vão se sentir cansados, vão sentir que provavelmente não conseguiram ter aquele rendimento que queriam, pronto, mas treinaram, certo? Quando vocês forem descansar, o vosso corpo, aquilo que vai fazer é, ok, eu tive uma coisa nova hoje, eu tive um estímulo diferente, eu fui submetido a um esforço e eu não estava tão preparado assim para o suportar. Então eu tenho que me preparar. Como é que isso acontece? Através do desenvolvimento de massa muscular. Tá? Ao receberem vários estímulos, com a consistência, que é aquilo que nós temos vindo a falar, o vosso corpo vai cada vez mais desenvolver massa muscular para suportar cada vez mais os treinos que vocês fazem. Ok? Então, de uma forma resumida, é isto. Por isso é que o tecido, ou as fibras musculares, são tecido vivo, porque têm que ser constantemente estimuladas e têm que ser constantemente bem nutridas. Se vocês fizerem uma alimentação desadequada, vocês não vão conseguir manter nem desenvolver massa magra. Lídia, disse algo que não está certo? Não, está certíssimo. Ok. Pronto. Então, para desmistificar aqui esta coisa do transformar massa gorda em massa magra. 2 tipos de células ou tecidos nós já entendemos. Pronto.
O que é que acontece? A massa gorda, vocês não precisam de nada para a manter, ok? As fibras musculares, já vimos que sim. Como é que isso acontece? Quando vocês estão a descansar, tá? Quando vocês fazem o treino, depois à noite vão dormir, durante este processo de sono, é aí que vocês vão ter os vossos resultados. Tá? É aí que vocês vão desenvolver e o vosso corpo vai recuperar as lesões que fez do treino, ou seja, que vai desenvolver a tal massa muscular, para que aumentem então o metabolismo, tal como a Lídia também falou há pouco, okay? Por isso é que nós estamos aqui a falar da importância disto. Ou seja, vocês aumentam a massa muscular, aumentam o metabolismo, perdem massa gorda mais depressa. Então, basicamente é isto, mas são processos totalmente diferentes porque são dois tipos de fibras diferentes, está bem? Para vos explicar, quando vocês fazem ou durante esse processo de sono, se vocês estiverem a fazer uma alimentação hipocalórica, Lídia, corrige-me se eu estiver errado, por favor. Se vocês estiverem a fazer uma alimentação hipocalórica, quando vocês estão no processo de sono de recuperação do tecido muscular, ele vai utilizar a massa gorda como combustível para recuperar os vossos músculos. Okay? E é aqui que acontece então a perda de massa gorda. Se vocês estiverem a fazer uma alimentação que não é hipocalórica significa comer menos energia do que aquela que vocês precisam. Lídia, confirma-me se está tudo certo. Sim. Ok. Pronto, então, se vocês não tiverem a fazer esta tal alimentação hipocalórica, e não se preocupem porque no Fit Gym nós já garantimos isto, pronto, vocês não vão utilizar a massa gorda, tá, como combustível para recuperar o vosso músculo. Porquê? Porque vão ter energia de alimentos que vocês vão comer para o fazer. Então, como é que vocês perdem massa gorda? Treinos de tonificação, ok? Nós no Fit Gym utilizamos, temos uma estratégia bem montada em que também utilizamos a parte da ativação metabólica para potenciar isso. Pronto, então, como é que vocês o fazem? O treino Fit Gym, depois no descanso com a dieta hipocalórica, vocês vão então ter o máximo de resultados a nível de perda de massa gorda. Lídia, até aqui. Sim, é importante realmente passar a mensagem de que são processos completamente distintos. Transforma gordura em músculo, isso não existe em momento algum. Portanto, a ciência não tem esta magia, nós não temos uma varinha mágica em que chegamos às pessoas e elas de repente transformam massa gorda em massa muscular, isso não existe. São completamente distintos estes dois processos. A massa gorda consegue-se reduzir através de uma redução calórica, de uma dieta hipocalórica. A massa magra, para ser construída, requer um bocadinho mais do que um ajuste alimentar. A massa magra, a massa muscular, precisa claramente de uma alimentação adequada e precisa de um estímulo que permita este desenvolvimento. Ela só por si não vai aparecer. Não há um alimento mágico que aumente a massa muscular. Tem de haver alimentação adequada e um estímulo físico. Portanto, o treino, e neste caso o treino que os exercícios de tonificação, de força, que requeiram aqui realmente um estímulo mais intenso desta massa muscular. Enquanto que lá está, a queima de gordura pode-se obter de outras formas. Claro que o ideal será sempre associar o exercício à alimentação, mas o déficit calórico, no fundo, é aquilo que vai provocar a utilização das fontes de gordura. Ou seja, se eu tiver com uma dieta hipocalórica, e o hipocalórico é eu estar a comer menos em calorias do que aquilo que o meu corpo precisa para se manter. Isto provoca perda de massa gorda, porque eu sou obrigada a determinado ponto a ir buscar reservas energéticas, que é a massa gorda, para produzir essa energia para o meu dia-a-dia. Claro que, ao juntar exercício físico, eu vou estar aqui a aumentar o meu gasto calórico, portanto, estou a criar um desequilíbrio maior nesta balança. Não é só à volta disto que anda a massa gorda, mas tem muito a ver com isto. A massa magra, como o Fábio disse, tem a ver com a alimentação, tem a ver aqui com a parte do componente do treino. Tem de haver um estímulo, e como é que seja um estímulo bem feito e repetido e que haja esta consistência para criar aqui então a tal massa magra. Portanto, não se transforma um tecido no outro, nada disso. A energia utiliza-se, está armazenada sob a forma de gordura e utiliza-se quando há um déficit calórico face às necessidades que a pessoa tem naquele momento. A massa magra tem de se construir com o treino, além de uma dieta que permite essa construção muscular, porque se a pessoa treinar e não receber os nutrientes que precisa, também não vai construir tecido muscular. Pronto, realmente não é uma questão muito complexa. Eu acho que este mito criou-se um bocadinho à volta da ideia que se vendia há uns anos atrás de que se transformava a gordura em músculo. Isto realmente não existe e muitas vezes, e agora vou entrar aqui um bocadinho apenas a título de curiosidade, muitas vezes vejo em quem quer criar massa magra
O erro crasso ainda, e estou a falar aqui de pessoas que querem criar massa muscular e querem crescer muito, o erro crasso ainda de ganharem uns 20 quilos ou uns 15 quilos de gordura para depois transformarem em músculo. Isto é um erro crasso. Portanto, a pessoa realmente pode ir ganhando massa muscular com uma dieta ajustada, não tem obrigatoriamente de engordar, passo a expressão, para ganhar essa magra depois, porque não se transforma um tecido no outro. Pronto, são processos completamente distintos. É um tema muito interessante, Fábio, e fizeste muito bem trazer aqui, até porque acho que pode criar aqui uma grande confusão em quem está lá em casa. E realmente, se calhar, também era giro aproveitar este tema para falarmos sobre o peso e a massa gorda. Ou seja, isto no Fit Gym verifica-se muito. Às vezes há desmotivação por, na balança, os quilos não descerem à velocidade que a pessoa gostaria. Claro que a pessoa tem sempre, ou quase sempre, uma ilusão à volta dos quilos que perde semanalmente. Se as pesagens são semanais, nós não podemos estar à espera de perder 2 quilos todas as semanas, porque isso não vai acontecer, ok? Estamos a falar de 7 dias, o nosso corpo também não é mágico para conseguir reduzir peso a uma taxa tão elevada. Agora, aquilo que se verifica também é que, sendo a massa magra um tecido mais pesado, quando subimos para a balança, se estamos num programa que tem um treino que permite o aumento da massa magra, correto, Fábio? Certo. Quando subimos para a balança, temos de ter em conta isto, que estamos a criar massa magra. E a massa magra é muito mais pesada do que a massa gorda. Ou seja, se calhar eu vejo melhores resultados no espelho ou com a fita métrica do que vou ver na balança. Certo, Fábio? Queres falar um bocadinho sobre isto também? Sim, olha, eu tenho e eu costumo utilizar muito eu faço uma pergunta. Normalmente, quando me dizem que querem perder imenso peso, e pronto, o imenso é o que vocês acharem que é imenso, está tudo bem, não é por aí, mas quando querem perder imenso peso em muito pouco tempo, tá? A pergunta que eu faço sempre é: quanto tempo é que tu demoraste a ganhar X quilos? Tá? Então, se tu demoraste, vamos supor, 10, se tu demoraste um ano a ganhar 10 quilos, então porquê é que tu queres perder 10 quilos em 2 meses? Ou às vezes num, como já às vezes se ouve. Pronto. E esta é a pergunta que eu deixo sempre e faço sempre, e depois as pessoas acabam por ganhar alguma consciência de, ok, faz sentido, eu se demorei este tempo, porque uma coisa acaba por ser um bocado igual. Se vocês virem as coisas de uma maneira saudável, tá? Vocês acabam por. É possível perder em menos tempo? É possível, ok? E pode realmente acontecer, e acontece, e está tudo bem. Aqui a questão é que isso às vezes do peso torna-se muito limitativo, porque nós, enquanto pessoas, tendemos a viver por gestão de expectativas, ok? E aquilo que muitas vezes a Lídia falou na desmotivação, e a desmotivação aqui acontece porquê? Imaginem, vocês criam uma expectativa na vossa cabeça, ou seja, uma imagem que daqui a 2 meses vão perder 10 quilos. E vocês começam super motivados. Primeira semana perdem 2, segunda semana perdem 2, terceira semana perdem 2. Vocês estão felicíssimos porque aquela linha do tempo, digamos assim, aquela expectativa que vocês criaram, está a bater certinho. Okay? E vocês estão super motivados porque vocês criaram essa imagem na vossa cabeça. A partir do momento em que vocês veem na balança menos 1 quilo, ou seja, na semana a seguir perdem menos 1 quilo, por exemplo, e isto é super normal, Lídia, diz-me se eu estiver errado. Não, é super, é um resultado a variação de 1 quilo pode acontecer. Eu hoje posso-me pesar e ter mais 1 quilo e amanhã posso-me pesar e ter menos 1. É a variação de 1 quilo. Pode acontecer por diversos motivos, está bem? E se isto vos acontecer, vocês automaticamente vão começar a questionar-se a vocês próprios. O que é que eu estou a fazer de errado? Porque é que eu esta semana só perdi menos 1 quilo? E se calhar aquilo que eu estou a fazer não está a ser o suficiente? E o que é que eu posso fazer mais? Na verdade, Fábio, também é muito importante que se faça essa avaliação, não é? É importante que, quando as coisas não correm tão bem, que a pessoa que sirva de alerta, que desperte um bocadinho e que pegue no diário alimentar e que consiga perceber o que fez influenciado. Quando não há nada que possa ter influenciado, ok, devem se calhar fazer esse exercício e perceberem que também é natural que não se perca o mesmo peso todas as semanas. Aliás, é o mais comum. 200 gramas numa semana é um excelente resultado. E ninguém pensa nisso. 200 gramas deixam quase toda a gente muito aflita. E é um excelente resultado. Claro que alguém que perde 200 gramas todas as semanas pode ser melhorada a perda de peso. Agora, alguém que perde peso 1 quilo e pouco, 800, 900 gramas e uma semana perde 200, continua a ser um bom resultado. Tem de se fazer uma média também de resultados semana a semana. Eu acho que também tem de haver aqui alguma consciência no momento em que se avaliam resultados e não olhar só para aquela semana isolada, não é?
E em relação aos erros que possam estar a ser cometidos, nós também estamos cá para ajudar. Mas, na realidade, há aqui a gestão de expectativas que tem de ser feita. E é muito importante, num programa como o Fit Gym, que há, onde se prevê um aumento da massa magra, que se olhe para os resultados, não só para a balança, e eu defendo isto até no Fit 6, também é um programa nosso que não tem exercício físico a acompanhar, mas tenho vindo a defender isto, olhar sempre para as fotografias, olhar sempre para as medidas, para além do peso que a balança dá, porque o peso pode ser perdão, indutor de erro. E quando o peso é motivo para nos desmotivar, convém realmente pôr a mão na consciência e perceber se estaremos a ter uma atitude correta, porque nem sempre é indicador dos nossos resultados. Portanto, não deve servir de desmotivação. Era isso, Lídia. Pronto. A Lídia acabou por concluir tudo aquilo que eu ia dizer. Basicamente é isto. Ela falou e disse. Aquela expressão que se costuma utilizar, falou e disse, foi a Lídia neste momento. Pronto, é isso, malta, tá? Reforçando aqui um bocadinho o que a Lídia disse, não olhem para o peso apenas, não olhem para o peso apenas como um fator de resultados, está bem? Pronto, e a nível de gestão de expectativas, quando vocês estiverem a fazer esse autoprocesso de reflexão do que é que eu estou a fazer bem, o que é que eu estou a fazer, ou o que é que eu posso melhorar, se houver pontos a melhorarem, então melhorem. Agora, uma coisa, por favor, é não parem. Porque normalmente aquilo que acontece é as pessoas desmotivam e depois vou treinar hoje, mas já não está a correr tão bem como eu queria, então se calhar treino só amanhã. E pronto, e é a partir daqui que depois é que não tem, aqui é que depois não há nada a fazer, tá? Porque vocês pararam aquilo que vocês estavam a fazer. Então, por amor de Deus, não vejam a perda de peso ou só a balança como uma métrica de resultados, está bem? Uma forma de medir os vossos resultados. Vejam-no como um todo. Pronto, a Lídia já deu medidas, fotos. Pronto, depois temos o... Até a avaliação de massa gorda, quem tenha a possibilidade ou quem tenha uma balança de impedância bioelétrica pode fazer a medição do tecido gordo, ainda que esse deva ser feito sempre por um profissional, porque o risco de interpretar também erradamente é bastante elevado. Sim, sim, sim. A roupa também, pronto. Normalmente a roupa é um ótimo, mas as pessoas normalmente ficam realmente felizes quando, e a nível de treino, quem treina é uma muito boa forma. Dou-vos exemplos práticos. Normalmente, eu pergunto sempre quando alguém começa a treinar comigo se tem alguma peça de roupa que vestia antes e que agora gostava de voltar a vestir. Há sempre quem tenha ou aquelas calças que vestia e que agora já não consegue, ou uma camisola mais justa, ou um vestido. Normalmente os vestidos também resultam muito bem. Portanto, se vocês quiserem, podem também arranjar esta técnica, uma peça de roupa que vocês tinham e que gostavam de voltar a utilizar e vão vestindo, tipo, todos os meses ou assim, para ver, e aí vocês vão ter mais uma maneira de ver como é que está a acontecer o vosso processo, tá? Última coisa que eu queria falar, Lídia, é só a questão do transpirar. Se eu transpiro muito, ou se visto mais camisolas para transpirar, é porque treino mais, é porque treino menos. Desculpa, Fábio, eu não consigo falar deste tema, e já falámos sobre este tema algumas vezes, eu e tu, não consigo ouvir-te falar deste tema, e sempre que este tema vem à discussão, sem me rir, porque eu acho realmente, passo a expressão, ridícula, esta comparação do perder, do transpirar com a perda de massa gorda. Mas ok, fala sobre isso, por favor. E as pessoas vão perceber o porquê de eu estar aqui com esta expressão, não é? Porque realmente acho que não tem qualquer fundamento nem qualquer consistência. Força, Fábio. Ok, então, malta, olhem, eu não vos quero desiludir, está bem? Eu não vos quero desiludir, eu estou a dizer isto em tom de brincadeira, porque realmente há pessoas que acreditam nisto com todas as suas forças, tá? E eu só quero é passar-vos ferramentas para que vocês tirem estes paradigmas que vocês criaram por coisas que ouviram, está bem? E que realmente percebam o que é que está a acontecer no vosso corpo. Porque é tão mais gratificante quando vocês fazem uma coisa e entendem o que é que está a acontecer, tá? Do que fazerem só porque qualquer coisa ou porque whatever, tá? Portanto, consciência daquilo que está a acontecer. Transpiração, vamos lá falar sobre isto. Começo por fazer uma pergunta. Eu faço 5 flexões, a Lídia faz 5 flexões. Eu no final estou a transpirar e a Lídia não. Quem é que treinou mais? Lídia, quer-me responder? É assim, na verdade, as 5 flexões para mim seriam um esforço muito maior do que as 5 flexões para ti. Dá para ver pelo nosso tamanho de braços, não é? Sim. Mas de facto, sim, pronto, eu se calhar treinei mais em comparação com a minha condição física do que tu e se calhar transpirei menos, perdi menos água. Ok, pronto, basicamente a resposta é esta, tá?
nem eu treino mais, nem a Lídia treinam mais. Aqui vai depender um bocadinho de cada um, está bem? Ok, a Lídia tem menos facilidade em fazer flexões do que eu, mas não vai ser pelo nível de transpiração. Lídia, vê lá se estou a pingar mais do que tu, tá? Não vai ser por aqui que nós vamos medir se eu treinei mais ou se a Lídia treinou mais, tá? Eu vejo pessoas às vezes, acreditem, falando um bocadinho sobre mim, eu dou aulas de spinning e, entretanto, numa das minhas aulas uma vez vi um senhor com 2 camisolas. Malta, 2 camisolas de carapuço. Quem sabe, spinning são aulas de bicicleta, está bem? Em que toda a gente, por norma, sabe que transpira imenso. E aquele senhor estava com uma camisola vestida, por exemplo, vê-se na rua malta com t-shirt, depois vestem aqueles casacos tipo impermeáveis para transpirar mais. Pronto. Malta, vocês treinem confortáveis, tá? Porque não vai ser por transpirarem mais, vocês vão perder gordura, tá? Na transpiração a gente perde nutrientes, desculpem, sais minerais, é o que a gente perde. Nomeadamente sódio, potássio e também magnésio. Sim? É isto que nós perdemos da nossa transpiração. O que é transpiração? Quando o nosso corpo, toda a gente sabe, tem uma temperatura base, não é? Que é entre os 36 e os 37. Se aumentar daqui, já estamos com febre e sabemos que não é bom. No treino, quando nós estamos a treinar, existe um aumento da temperatura corporal. E o que é que o nosso corpo faz para regularizar essa temperatura? Transpira, tá? Transpira, libertando o sódio, o potássio e o magnésio. Portanto, isto é aquilo que nós perdemos, por isso a importância da hidratação também, tá? E de uma boa alimentação. Desculpem, eu interrompi porque li aqui uma pergunta, eu já respondo. Estava a dizer que. Lídia, ajuda-me, perdi-me. Estavas a falar que a transpiração é a perda de água e de minerais que leva a que haja uma estabilidade a nível de temperaturas. Porque com o esforço físico a nossa temperatura corporal aumenta. O nosso corpo tem a capacidade de estabilizar as temperaturas. É isso, pronto. Obrigado, Lídia. E basicamente é isto, está bem? Transpirar, claro que também liberta toxinas e outras coisas, mas transpirar não é medidor de treino bom ou treino mau, está bem? Até porque, e agora pegando aqui num bocadinho do que alguém disse, eu realmente transpiro muito, tá? Eu realmente tenho muita facilidade em transpirar, é uma coisa minha. Porque vocês depois fazem o treino e não transpiram, não quer dizer que vocês não estejam a ter os vossos resultados, está bem? Porque o processo está lá. Sim, as microlesões estão lá, vocês vão precisar recuperar os tecidos que foram utilizados, portanto, vocês vão ter os resultados. Agora, há pessoas que transpiram mais, há pessoas que transpiram menos. As senhoras, por norma, têm menos tendência a transpirar do que os homens. Pronto. Depende também aqui da parte hormonal e da fase menstrual em que as senhoras estão, ou da menopausa ou não. Portanto, há aqui uma grande componente hormonal associada, principalmente nas mulheres, à transpiração. Sim, é uma realidade. De qualquer das maneiras, malta, tá? Transpirar é apenas para o nosso corpo equilibrar a temperatura que está no nosso, que é o nosso normal, tá? Que são entre os 36 e os 37. Vocês podem, porque algumas pessoas fazem treinos e procuram transpirar imenso, ou pensam porque transpiraram muito naquele treino, hoje já treinei que se farta, já posso comer o que me apetecer, porque hoje treinei que foi uma coisa doida, tá? Isso não, pronto, não é por aí, tá bem? Não é a transpiração que vai medir a consistência e o resultado do treino, mas sim a intensidade que vocês fizeram no treino. Pode ser um dos. Há aqui uma situação que eu acho interessante e que vale a pena se calhar também falar para lá para casa para terem esse cuidado, que tu falaste que nas tuas aulas de spinning, o spinning realmente para quem não sabe é uma atividade é uma aula de bicicleta com uma atividade sempre a aumentar, não é? Bastante intensa, que nem toda a gente consegue aguentar, e o fazerem estas atividades, como muitas vezes se vê também na rua pessoas a correr com camisolões ou com 2 camisolas, portanto, esta prática é extremamente perigosa, ok? Porque está em contra o processo que o nosso corpo está a fazer de estabilizar a temperatura corporal. Isto pode provocar aqui, a nível de saúde, algumas complicações, principalmente em alguns quadros clínicos. E estou a falar aqui de doentes crónicos, por exemplo, cardíacos, que nestas condições podem aqui estar a comprometer e a pôr em risco a sua saúde. Ainda é importante aqui realçar que para quem é saudável, esta prática pode levar a desidratação, ok?
Quem Certo. treina, por exemplo, em espaços fechados, que faça tenha esta prática constante e que muitas vezes são aquecidos até no inverno, o risco de desidratação é enorme, porque o corpo o que está a acontecer quando está a transpirar é desidratar, ok? Estamos a perder água, estamos a perder minerais e acabamos por ter uma necessidade muito maior de repor a seguir. Quando isto não é feito de uma forma adequada e consciente, pode levar a que realmente a um processo de desidratação. A desidratação tem consequências para a saúde, tem consequências na recuperação e nos resultados que nós pretendemos daquele treino, ok? Portanto, agora começam a vir os dias um bocadinho mais quentes, que o sol já está bastante quente, embora o ar nem sempre acompanhe esta temperatura. Mas realmente o ir para a rua, fazer algum exercício com uma grande quantidade de roupa vestida, pode aqui trazer depois até a sensação de tonturas, a desidratação provoca problemas na perda de peso mais tarde, podem também criar aqui alguns déficits de concentração, sintomas depressivos, portanto tenham muito cuidado com estas práticas, não são práticas adequadas, como o Fábio disse, é importante que estejamos confortáveis durante a prática de exercício físico. Se eu estou com calor, eu vou tirar a camisola, faço só com um top ou com uma t-shirt, ou com os calções, ou umas calças, aquilo que for mais confortável para mim, e ainda por cima agora em casa podemos treinar descalços, que às vezes ajuda a manter aqui a temperatura um bocadinho mais controlada. Não façam estes castigos a vocês próprios à espera de melhores resultados, porque eles não vão aparecer, ok? Vocês só vão desinchar porque estão a perder água, assim que beberem, se calhar encham o dobro, ok? Eu não sei, é assim, também eu vou ser sincero, esta prática, eu não sei se começou por aí, mas pode ter a ver com isto. Normalmente, por exemplo, nos filmes do Rocky e nos filmes em que lutadores estão incluídos, vê-se muito isto. Normalmente na televisão acaba por se ver isto, eles a correrem em fatos de treino, golos e tudo mais. Pronto, malta, eu não sei se há aí desse lado malta que perceba, mas de certeza nós somos imensa gente na FM World de Portugal, portanto de certeza que há malta que conhece. Os lutadores, quando estão a fazer, eu sei que isto não tem nada a ver, é só para explicar, o facto deles transpirarem ou precisarem de transpirar mais, muitas vezes tem a ver com eles competem por pesagem, ou seja, por peso. Então eles para combaterem precisam de atingir um certo peso e às vezes aquela perda de água vai ser o suficiente, está bem, para eles depois no dia da pesagem ou no momento da pesagem já terem o peso que precisam, mas eles depois voltam a hidratar-se bem, voltam a comer bem, tá? Portanto, não se deixem induzir por esta coisa, treinem mesmo a sério, de forma confortável e deem o vosso máximo. Se transpirarem, top, se não transpirarem, top também. Agora, por amor de Deus, treinem, é só isto que eu vos peço. No fundo, esta é uma batota que estes atletas fazem, não é, Fábio? Porque eles perdem, desidratam para perder peso, para competirem com o escalão mais baixo e depois, quando vão competir, realmente eles estão ali desajustados fisicamente ao escalão em questão. Sim. Estão com mais 3, 4 quilos e 3, 4 quilos faz diferença. Faz diferença. Pronto, não vamos entrar por aí, porque isto não nos diz respeito a nós também, mas é assim uma batotazinha que se pode fazer em algumas competições que são escalonadas por pesos. Fábio, já terminaste os teus mitos por hoje? Eu já falei muito hoje, eu não costumo falar tanto, por mim. Obrigada, Fábio. Eu vou agora falar de alguns mitos relacionados à nutrição. Também te peço que vás intervindo, porque realmente são dois mundos que, a nível de mitos, se cruzam um bocadinho. E muitos deles, os mitos da nutrição associados aqui ao fitness, têm muita origem no pessoal mais ligado à área do desporto e não tanto ao pessoal da área da nutrição. Pronto, eu vou falar aqui de alguns mitos de uma forma rápida, para não vos estar também a roubar muito tempo, já que hoje estamos muito faladores dos dois. Não posso falar de mitos do fitness sem falar do treino em jejum. O jejum tem vindo a ganhar adeptos nestes últimos 2 anos, realmente porque a ciência prova que há algumas vantagens em fazer alguns tipos de jejum. Em primeiro lugar, não vou prolongar muito sobre isso, o jejum deve ser ajustado e desenhado por um profissional consoante o quadro clínico e consoante a evolução daquela pessoa. Não é qualquer pessoa que decide fazer jejum só porque sim e faz de uma forma completamente descontrolada e não traz qualquer vantagem depois para a perda de peso nem para o estado de saúde. O treinar em jejum é realmente uma prática que tem vindo a ser defendida e aclamada por imensos influencers. Pessoal da área do desporto também, desculpa, Fábio, também tem vindo a defender um bocadinho. Olha, vou-te ser muito sincero, estou contigo. Eu, para mim, treinar em jejum, mas pronto, é o que é, está tudo bem, é aquilo que tu estás a dizer, há quem defenda.
Sim, o treino em jejum realmente não traz qualquer vantagem, traz sim riscos. O treinar em jejum faz com que a pessoa tenha mais facilidade em ter uma hipoglicemia, em que o treino cause desconforto e muitas vezes para quem está a começar estes desconfortos podem ser motivo para abandonar o treino e não é de todo aquilo que se pretende. A tal reeducação alimentar, a tal mudança de estilos de vida, tem de passar aqui por este equilíbrio entre aquilo que nos faz bem e aquilo que nos dá também algum gozo e algum conforto. E realmente a prática em jejum põe em causa alguns desses princípios. Além disso, a nível de resultados, acaba por não ser satisfatório. Há imensos estudos feitos nestas condições em que comparam praticantes de exercício físico que treinam em jejum com praticantes que não treinam em jejum e não se verifica a nível de resultados, melhores resultados para quem treina em jejum. Muito pelo contrário, até porque para quem quer ganhar massa magra, o treino em jejum acaba por provocar uma depleção das reservas proteicas, portanto acaba aqui por ir buscar aminoácidos aos músculos, porque não tem de outra fonte naquele momento, e acaba por provocar uma perda de massa magra. E como nós sabemos, emagrecimento e perda de massa magra leva à flacidez, que é tudo aquilo que quem treina não procura, não é? Concordas comigo, Fábio? Estou aí a ver, entusiasmado. Perfeito, perfeito. Olha, e Pronto. se nós falarmos sobre a questão de alimentação e é no descanso, não é? Imaginem, o vosso corpo durante o processo de sono, não é? Com a alimentação hipocalórica, teve a utilizar massa gorda para se recuperar, certo? Para recuperar os músculos que teve a utilizar. Ok, o facto de vocês se levantarem, a Lídia acabou por dizer isto, se o facto de vocês se levantarem, não comerem nada e irem treinar, o que é que acham que vão estar a fazer à massa muscular? Sim, há É isto. claramente utilização de reservas de aminoácidos, portanto, da proteína que está presente no músculo para suprir aquelas necessidades do esforço. E acaba por ser exatamente o efeito oposto. A pessoa está a perder massa magra e também não nos podemos esquecer, quando perdemos massa magra, estamos a reduzir o nosso metabolismo, a nossa velocidade, a nossa taxa metabólica é reduzida. Portanto, acabamos aqui por estar a cometer erros em várias direções. Estamos a disparar contra nós próprios. É o chamado dar um tiro no pé, não é? Pronto, acho que em relação ao treino em jejum não há muito mais a dizer, não é toda uma prática aconselhada. Nós no Fit Gym não aplicamos jejum de nenhum tipo, embora haja alguns que eu reconheça em alguns pontos que poderia ser utilizado, mas não neste sistema, neste programa. Depois há aqui 2 alimentos que são muito utilizados pelo pessoal da área do fitness e que realmente são ajustados a alguns objetivos, mas não para quem quer perder peso. E eu continuo ainda hoje a ouvir muito isto e a receber muitos e-mails com estas questões. A tapioca, por exemplo. Está muito na moda fazer, então, aqueles crepes, a chamada tapioca. Eu não sei se vocês sabem, mas a tapioca é feita a partir de mandioca. É a farinha da mandioca, que é um tubérculo semelhante à batata, que é feita um bocadinho, com índice glicémico um bocadinho mais alto ainda, que é transformada em farinha e serve para fazer aqueles crepes ou aquelas panquecas, com um sabor ligeiramente semelhante à esferovite e uma textura também semelhante, nada contra, há quem aprecie, eu não aprecio particularmente, mas realmente a nível de sabor acho que também não é muito interessante, a menos que o recheio seja muito bom, e que entrou na moda, e até há, pelo menos aqui em Lisboa, uma série de casas que vendem estas tapiocas, entrou na moda do fitness há algum tempo já, e esta moda tem vindo a perdurar. Para quem quer perder peso, é um mito completo, ok? Ninguém vai perder peso a comer tapioca, ponto. Para quem treina e que precise realmente de energia, que tenha um gasto energético muito grande, que precise, estou agora a pensar, por exemplo, no caso do Fábio, que é alguém que treina bastante, que o objetivo dele não é perder peso, muito pelo contrário, é tem que conseguir manter uma boa massa e um bom peso, e neste caso a tapioca pode ser interessante, porque tem realmente um bom aporte de hidratos de carbono, tem um índice glicémico alto, para quem quer ganhar peso, por exemplo, também será uma opção. Para um Cristiano Ronaldo, por exemplo, que tem um gasto energético brutal, acredito que agora nesta quarentena não aconteça, mas tem um gasto energético bastante grande ao longo do dia, é um atleta, também faz sentido este tipo de alimentos porque dão energia imediata e são uma boa fonte e uma fonte saudável destes nutrientes, destes açúcares, entre aspas, são no fundo hidratos de carbono de absorção rápida, acabam por ter aqui muito interesse para estas pessoas. Para quem quer perder peso é, mais uma vez, um erro crasso, porque aquilo que acontece é a pessoa não vai perder peso, porque está a consumir um alimento com uma alta capacidade de provocar hiperglicemias. E a pessoa não vai gastar essa energia no momento e acaba por acumular sob a forma de gordura. Portanto, não é um alimento
adequado a quem quer perder peso. Depois, a batata doce. É mais um mito do fitness. A batata doce é ótima para quem quer treinar, ganhar massa, ganhar peso, para quem tem um esforço físico intenso, porque a batata doce tem um índice glicémico bastante grande, uma carga glicémica bastante grande, é muito rica em hidratos de carbono. Agora, para quem quer perder peso, muita calma. Pode ser utilizada em pequenas quantidades, de uma forma, num plano alimentar estruturado, mas ter sempre em conta que é um alimento a controlar. Nunca utilizá-lo de uma forma indiscriminada, como se fosse o alimento mágico que me vai fazer queimar gordura e ganhar massa muscular. Isso não acontece. Em comparação com a batata normal, e tenho de vos deixar aqui esta informação, que acho que há muito a tendência a ir para a batata doce, porque é melhor do que a normal. A batata doce tem uma riqueza nutricional, e quando falo de nutricional, estou a falar a nível vitamínico e mineral, superior à batata normal, à batata branca, ok? Contra isso, não tenho nada a dizer. Agora, de facto, mesmo para quem é diabético, a batata doce tem um índice glicémico à batata normal, por isso é que o sabor dela é doce e por isso é que se chama batata doce, ok? É um erro acharem que é uma batata, por ser mais saudável, não quer dizer que tenha um índice glicémico mais baixo, ok? Quando nós dizemos que a batata doce é mais saudável, tem a ver com a composição a nível de nutrientes, que pode ser mais interessante para o quadro de saúde de alguém saudável, ok? Para um diabético, para quem quer perder peso, não é de todo um alimento que deva ser utilizado sem controlo de quantidade e que não esteja dentro de uma alimentação ajustada e equilibrada. Acho que esta parte da batata doce e da batata branca vai causar aqui algumas confusões em quem está do outro lado, porque provavelmente sempre acharam o contrário. Vem-se defendendo há anos o uso da batata doce e, na verdade, neste contexto de perda de peso, não é de todo um alimento interessante. Fábio, concordas comigo? Totalmente. Olha, queria só dizer, estava aqui a ver uma coisa, e corrijo-me se eu estiver errado, porque eu não vou muito, eu confesso, e quem assistiu ao live de sexta-feira percebe que eu não sou uma pessoa muito de modas. Então, crepioca é um crepe de tapioca, certo? Certo, certo. Pronto. Então, é só para responder, porque alguém perguntou crepioca também. Pronto, eu acho que possivelmente pensavam que eram duas coisas diferentes. Malta, a tapioca é tapioca, ou seja, é o alimento, e a crepioca é um crepe de tapioca, portanto, acaba por estar na mesma. A tapioca é tudo feito a partir da farinha de mandioca, que é um tubérculo semelhante à batata doce, com índice glicémico ainda superior. Portanto, é um alimento que não tem interesse de todo para quem quer perder peso. Okay. Por isso é que nem sequer vem... Aliás, a mandioca vem na lista de proibidos dos programas de emagrecimento por esse mesmo motivo. Tudo o que seja. E por isso, mais uma vez aqui, é importante que vocês, quando vão comer um alimento que não está no seu estado natural, vocês olham para uma crepioca e percebem que aquilo não é colhido assim na natureza, certo? Portanto, convém olhar para o rótulo desses alimentos para perceber como é que ele é feito, o que é que ele leva. Ok? E a partir daí conseguem ir buscar à lista de permitidos e proibidos que tipo de alimentos é que podem ou não introduzir. Eu acho que muitas vezes não é feito este raciocínio. Ok, eu vejo, por exemplo, aqueles wraps que há à venda no supermercado, que depois até, quando vamos pesquisar receitas, a pessoa utiliza aquele pão fininho para embrulhar uma grande quantidade de alface com um frango desfiado e um ovo, por exemplo. E aquilo parece uma coisa extraordinariamente saudável, que só de olhar já parece que emagrecemos, e na verdade, a nível calórico, é bastante arriscado fazer este tipo de refeições, porque nós podemos fazer em casa um wrap com os cereais que temos permitidos, de uma forma muito simples. Quando nós compramos esses produtos pré-feitos, se olharmos para a lista de ingredientes, é simplesmente pavorosa. E, portanto, deixo aqui o alerta para olharem sempre para a lista de ingredientes daquilo que estão a consumir. E se forem a um café, a um restaurante, que agora não é tão fácil, a não ser que façam o serviço de takeaway, podem fazer estas perguntas, ok? Hoje em dia há uma lei que obriga a que seja disponibilizada esta informação ao consumidor, eles têm de mostrar as listas de alergénios. Se o consumidor pedir a ficha técnica com a lista de ingredientes, eles têm de vos mostrar essa informação. Portanto, não se inibam de estarem a fazer estas questões. Vocês não estão a ser picuinhas, nem a pôr em causa o trabalho do restaurante ou do café. Vocês estão a olhar por vocês e pela vossa saúde, ok? O ser o cliente chato não é mau. É bom para nós, ok? Nós estamos a ser clientes no serviço, nós temos de exigir que nos seja prestado um bom serviço, nós pagamos por esse serviço, ok? Portanto, aqui não tem de haver medo de fazer estas questões. Tal como quando vão à padaria comprar pão, não tem de ter receio de perguntar o que é que o pão leva. E, inclusive, eu já pedi, muitas vezes, em algumas pacientes que sigam em consultório,
trouxessem, porque insistiam em fazer o pão de uma determinada padaria, que me trouxessem a ficha técnica do pão. E realmente, algumas dessas clientes, quando viram a ficha técnica do pão, não precisaram sequer do meu aconselhamento, porque viram imediatamente o porquê de não poderem utilizar aquele tipo de pão. Ok? Portanto, façam estas questões, leiam os rótulos, vejam as listas de ingredientes, conseguem facilmente chegar a esta informação. Porque realmente lá está, o que está na lista de ingredientes de um produto tem de estar permitido na vossa lista de alimentos. É só este o jogo que têm de fazer. À semelhança das receitas. Eu vejo uma receita na internet, como é que eu sei se posso ou não fazer no programa de emagrecimento? Vou à lista de ingredientes e vejo se a lista de ingredientes daquela receita é compatível com a lista de permitidos que eu tenho do programa. Ok? É simples, super simples. Continuando, e não vou prolongar muito mais, vou falar das proteínas. Este é um assunto um bocadinho delicado. Realmente não é um mito do fitness, elas são válidas, à semelhança dos outros que eu acabei de falar, para alguns objetivos. O uso de whey nos programas de emagrecimento não traz vantagens. No nosso programa de emagrecimento está completamente proibida porque, além de muitos outros fatores, vai contra os princípios do programa, que é um alimento altamente processado. No emagrecimento em si, eu não defendo o uso do whey, nunca defendi, e realmente tenho uma base para justificar essa postura. Não quer dizer que a whey não seja vantajosa para quem tem outros objetivos, ok? Aqui lá está, é uma questão de olhar para o caso e perceber o que é que eu quero fazer com aquela pessoa, qual é o objetivo daquela pessoa. Quer perder peso, quer ganhar, quer tonificar, quer crescer, quer treinar, quer fazer maratonas, tudo isto tem de ter sido em conta. Agora, dentro do processo de emagrecimento, a whey não traz vantagens. Porquê? Para já, porque nós conseguimos ter acesso à proteína que precisamos dentro do programa de emagrecimento, ok? Os alimentos permitidos e a estrutura do programa, a nível alimentar, prevê que o corpo receba a proteína que precisa, mesmo para quem está a treinar. Nós não precisamos de mais do que aquilo que o programa nos dá, mesmo estando a fazer os treinos do Fábio dia sim, dia não. Agora, o efeito que este tipo de suplemento tem, ou de alimento tem, no nosso corpo é outra desvantagem. Eu quero perder peso, mas estou a utilizar um suplemento, não é um suplemento, é um alimento, na verdade a whey é considerada um alimento, estou a utilizar um batido whey por dia, no mínimo, e aquilo que vai acontecer é que eu vou ter uma alimentação super regrada, vou treinar e provavelmente não vou perder peso da mesma forma e não vou perder volume. Porque este tipo de produto aumenta a retenção de líquidos, aumenta o consumo energético, o que vai fazer com que seja mais difícil obter resultados. Ou seja, estou a adicionar um extra que não me vai trazer nenhuma vantagem e que, por outro lado, me vai prejudicar, ou que na maioria dos casos vai prejudicar. Inclusive, algumas pessoas que já fizeram Fit Gym e até mesmo na fase de teste do Fit Gym, antes dele ser lançado, testaram fazer o Fit Gym com acompanhamento de alguns suplementos deste género e as próprias pessoas decidiram não utilizar e retirar porque perceberam imediatamente que comprometia altamente os resultados a utilização deste tipo de produtos, ok? Portanto, o motivo pelo qual estão proibidas as creatinas, as glutaminas, o whey, o BCAA, tem a ver com isto. Ainda que haja alguns suplementos que possam ser utilizados para o programa. Por exemplo, os BCAAs acaba por não ser de todo uma má opção. Também é preciso perceber qual é a composição desse produto. Mas isso é pano para mangas e não vai ser discutido aqui hoje porque não é esse o mito que eu queria debater aqui. Queria falar sobre a whey, sobre a proteína, porque realmente é muito utilizada por quem pratica exercício físico e por quem quer emagrecer. Porque há muito a teoria de que, a proteína vai-me tirar a fome. E acabo por não comer uma refeição para comer o batido. E eu pergunto, e se fizer um ovo cozido? Não vai ter uma boa fonte proteica, não vai ter saciedade e não está a evitar utilizar uma série de aditivos que promovem o inchaço, a inflamação e a retenção de líquidos? Ok? Portanto, façam escolhas inteligentes. Substituam os batidos proteicos por refeições com alimentos a sério, alimentos reais, que não tenham de ser altamente processados e que não vos obriguem a consumir uma grande quantidade de aditivos que têm depois consequências metabólicas que são que estão muito longe daquilo que nós pretendemos alcançar. Bem, eu hoje não me vou alongar mais. Falei aqui de alguns pontos que eu acho que seriam fundamentais. Quem tem questões a colocar, que já percebi que aparecem aqui algumas,
podem nos ser colocadas na próxima semana. Deixo já aqui a notícia de que eu e o Fábio vamos fazer um live de perguntas e respostas. Portanto, nesses lives de perguntas e respostas, podem aproveitar e colocar as vossas questões, tal como têm estado a colocar aqui. Nós hoje não temos a oportunidade de responder, mas na próxima semana teremos aqui um live só para perguntas e respostas. Portanto, fiquem atentos à página e vejam depois qual será o dia em que esse live vai acontecer. Eu penso que será na próxima terça-feira. Portanto, guardem as vossas questões e peço-vos que coloquem em direto nesse live. Fábio. Lídia, em relação a esse live de perguntas e respostas, malta, deixem-me só dizer-vos uma coisa, por favor, está bem? Em relação ao treino Fit Gym, e provavelmente eu sei que isto vai acontecer porque já aconteceu anteriormente, está bem? Caminhadas e corridas não substituem o treino Fit Gym, porque senão não tínhamos feito treino Fit Gym. Diziam como assim e vão correr ou vão andar, está bem? Pronto. Se existe um treino criado com um protocolo de treino, é porque tem um sentido, tá? Não é, ou seja, o treino Fit Gym é para ser feito independentemente se vocês nos outros dias correm ou andam. São coisas totalmente diferentes, está bem? Treino Fit Gym associado ao programa Fit Gym é obrigatório, tá? Portanto, por favor, façam perguntas que realmente vocês tenham coisas, dúvidas que eu vos possa realmente ajudar a nível de exercícios, está bem? Fábio, mas sendo essa uma dúvida, também não vejo porque não onde a colocar. Embora já tenhamos falado disso, nem toda a gente vê todos os lives, e muitas vezes é uma dúvida que está bastante presente, tanto no Fit Gym como no Fit 6, colocam muitas vezes estas questões sobre a corrida, sobre a caminhada. Se for realmente uma dúvida, também não haverá problema nenhum em responder, nós respondemos em alguns minutos ou em alguns segundos. Também não será por aí. O objetivo destes lives de perguntas e respostas é que sejam realmente esclarecedores para quem está do outro lado, e que sejam esclarecidas as dúvidas que muitas vezes até prejudicam o processo de emagrecimento por desconhecimento, não é? Alguém que esteja a fazer o programa e que esteja só a fazer caminhadas, claramente não vai ter resultados. E se nós não explicarmos o porquê, a pessoa vai continuar sem perceber o que é que está ali a correr mal. Portanto, contamos convosco para perguntas e respostas na terça-feira. Guardem as vossas questões. De qualquer forma, esta semana continuamos a estar convosco todos os dias. Amanhã o Fábio vai trazer-nos mais um treino em direto, certo, Fábio? Sim, amanhã vou dar um treino em direto e hoje, contrariamente às outras semanas, não vou dizer o que é. Apareçam e depois vêm, vão gostar. Ok, o conselho que eu vos dou é: não se esqueçam de comer bem antes, não se esqueçam, respeitando as regras do programa, como é óbvio, não se esqueçam de vir com roupa confortável e se calhar de vir com fôlego e com uma garrafinha de água, porque parece-me que vai ser doloroso, Fábio. Tranquilo, a malta consegue. Não está a Eu sei fazer que sim. certeza que vai conseguir fazer. Deixem-me já salvaguardar-vos também. Apesar do treino ser treino, não é? Se nós vamos treinar, não vamos brincar, toda a gente vai conseguir fazer, porque eu vou dar sempre duas opções, está bem? Opção base do treino e depois quem se quiser desafiar um bocadinho mais tem uma opção para o fazer também. Portanto, toda a gente vai conseguir fazê-lo. Apareçam e venham divertir-se. Da minha parte é tudo. Amanhã estarei cá só para vos dar as boas-vindas, porque na verdade eu não vou participar no treino do Fábio, não com a câmara ligada. Então esperamos por vocês amanhã. Até lá, divirtam-se, treinam e comam bem. Um beijinho. Tchau!